Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar o vídeo. Sempre fui um homem simples. Cresci no interior, filho de costureira e pedreiro. Nunca tive muito, mas aprendi cedo o valor da honestidade, do trabalho e do amor verdadeiro. Quando conheci Ana Clara, jamais imaginei que ela um dia me escolheria. Inteligente, determinada, formada em administração com louvor, Ana sempre teve um brilho especial que iluminava qualquer lugar onde entrasse. Casamos depois de 3 anos juntos. Nossa relação, no entanto, nunca foi aprovada por sua mãe, Dona Lúcia. Para ela, eu era um nada, um obstáculo no caminho brilhante da filha. Nunca me chamou pelo nome. Era sempre o rapaz, esse aí, ou pior ainda, o erro dela. Apesar disso, Ana nunca deixou de me apoiar. Sabia da minha história, da minha luta, dos meus sonhos. Ela acreditava em mim de uma forma que, às vezes, eu mesmo não conseguia. Tudo começou numa tarde comum de terça-feira. Ana chegou em casa mais animada do que nunca, com um sorriso que ia de orelha a orelha. Ela havia sido promovida. Diretora de projetos da empresa, um cargo que poucos alcançavam antes dos 35 anos. Fiquei imensamente orgulhoso. Abracei-a com força, quase esquecendo das palavras. Tem mais uma coisa, ela disse, tirando um envelope da bolsa. Vai ter uma festa de comemoração. A dona da empresa vai estar lá. E nós dois estamos convidados. Engelai Seco. Festa de empresa, gente rica, engravatada, discursos e taças de champanhe. Eu, com minhas roupas simples e modos do interior, sabia que seria como um peixe fora d'água. Mas o olhar de Ana me desarmou. Por favor, amor. Quero que esteja ao meu lado. Você faz parte dessa conquista. Como poderia dizer não? Passei os 2 dias seguintes tentando escolher a roupa menos errada que eu tinha. Poli minha bota social, passei minha camisa azul clara, cortei o cabelo em um salão melhorzinho do bairro. Ana, por outro lado, estava deslumbrante. Um vestido vermelho elegante, maquiagem suave, e o mesmo brilho nos olhos de sempre. No carro, a caminho da festa, minhas mãos suavam no volante. Ana segurava minha perna com carinho, tentando acalmar meus nervos. Vai dar tudo certo, ela dizia, mas eu sentia no fundo do peito que algo me esperava. Chegamos ao salão. Era um lugar de luxo exagerado. Lustres de cristal, garçons circulando com bandejas prateadas, música ambiente tocando piano ao vivo. Cada detalhe gritava riqueza e sofisticação. Logo na entrada, fomos recebidos por colegas da empresa. Ana foi abraçada, parabenizada, elogiada. Eu sorria de canto, apertava mãos, balançava a cabeça. Me sentia invisível. E então, ela apareceu. Dona Lúcia. Com um vestido roxo vibrante e um colar de pérolas que provavelmente custava mais que meu carro inteiro, ela se aproximou como uma rainha entrando no salão. Que surpresa ver você aqui, ela disse, olhando-me de cima a baixo. Espero que não tenha se perdido entre tantos talheres diferentes. Sorri, tentando ignorar o comentário. Ana tentou intervir, mas Dona Lúcia continuou, agora falando mais alto, para que os outros convidados ouvissem. É admirável, realmente, como a minha filha conseguiu tudo isso, apesar das escolhas que fez na vida pessoal. Senti o rosto esquentar. As pessoas ao redor riram, algumas com vergonha alheia, outras por pura maldade. Mas veja pelo lado bom, ela prosseguiu. Pelo menos agora você pode dizer que frequentou uma festa de verdade, não é mesmo? Ana puxou minha mão, tentando me tirar dali, mas eu estava paralisado. O nó na garganta era maior que qualquer palavra que eu pudesse dizer. E então, naquele exato momento, ouvi passos firmes se aproximando por trás. Uma mulher imponente de expressão séria interrompeu a conversa. Dona Lúcia, que curioso encontrar a senhora aqui humilhando convidados da empresa. Era a dona da empresa.
E seu olhar estava fixo em mim. O silêncio que tomou conta do salão era quase palpável. O som suave do piano parou, como se até o músico tivesse percebido a tensão no ar. Todos os olhares se voltaram para a mulher que acabará de chegar, elegante, postura altiva, olhos analíticos e voz firme. Ela era Maria Isabel Ramos, fundadora e CEO da empresa onde Ana Clara trabalhava. Uma lenda no meio corporativo, conhecida tanto por sua inteligência quanto por seu olhar humano nas decisões. Dona Lúcia pareceu perder um pouco da cor. Engoliu em seco e forçou um sorriso, daqueles que não alcançam os olhos. Dona Maria Isabel, que honra tê-la aqui, disse ela, tentando parecer simpática. Maria Isabel não respondeu imediatamente. Seus olhos continuavam fixos em mim, como se tentasse me reconhecer de algum lugar, como se meu rosto lhe dissesse algo. Então ela desviou o olhar para Dona Lúcia. É curioso. Convidamos todos aqui para celebrarmos conquistas, méritos e superações. Não para julgarmos a origem ou o passado de ninguém. Dona Lúcia ainda tentava manter a compostura. Não foi minha intenção, só estava brincando, sabe como é. Sei exatamente como é, interrompeu Maria Isabel. É fácil disfarçar arrogância como humor quando se está acostumada a menosprezar os outros. Senti minha respiração falhar por um instante. Era como se alguém tivesse, enfim, colocado em palavras tudo o que guardei por anos. Mas o desconforto ainda me envolvia como um manto pesado. O ambiente permanecia tenso, e eu só queria desaparecer. Ana, ao meu lado, apertava minha mão com força, como se dissesse sem palavras: não abaixe a cabeça. Você não está sozinho. Enquanto Dona Lúcia recuava para junto de um pequeno grupo de convidados igualmente desconfortáveis, outros se aproximavam, curiosos com a cena inesperada. Desculpe pela interrupção, disse Maria Isabel, agora voltando-se diretamente para mim. Mas não gosto de ver pessoas sendo tratadas como se fossem invisíveis. Assenti com a cabeça, sem conseguir formular uma resposta. Minha voz parecia presa em algum lugar entre o orgulho e a vergonha. Logo em seguida, um dos diretores da empresa pegou o microfone no palco principal e anunciou o início da cerimônia. As atenções se voltaram para Ana Clara, que seria chamada dentro de instantes para receber oficialmente sua nova função. Um pequeno vídeo institucional passou no telão, destacando projetos, metas superadas e imagens da equipe. Vi Ana em vários momentos, liderando com confiança, sorrindo, trabalhando duro. Me senti ainda mais orgulhoso dela. Ao final do vídeo, o diretor chamou: Ana Clara Monteiro, venha ao palco receber sua promoção como diretora de projetos. Aplausos ecoaram por todo o salão. Ana olhou para mim antes de subir no palco e sussurrou: esse momento também é seu. Ela subiu com passos firmes, e o microfone foi passado para ela. Todos esperavam um discurso técnico profissional, cheio de termos do mundo empresarial. Mas ela surpreendeu. Boa noite a todos. Eu quero agradecer à empresa, aos colegas e à diretoria por essa conquista. Mas hoje, quero dedicar esse momento a uma pessoa que talvez muitos aqui não conheçam de verdade. Ela olhou diretamente para mim, e depois para o público. Meu marido. A pessoa que acreditou em mim antes de qualquer diploma, antes de qualquer empresa me dar uma chance. Aquele que enfrentou preconceito, julgamento, e ainda assim nunca deixou de me apoiar. Houve um silêncio respeitoso. Alguns pareciam surpresos, outros emocionados. Hoje, ele foi humilhado nesta festa. E isso diz muito sobre a nossa sociedade. Mas eu não estou aqui apenas para comemorar um cargo. Estou aqui para mostrar que o valor de uma pessoa não está na roupa que veste, nem no sobrenome que carrega. Está em suas atitudes, na sua dignidade e na forma como trata os outros. Aplausos, sinceros, calorosos. Eu senti meu coração bater mais rápido. Por um momento, todas as palavras cruéis, todos os olhares de desprezo, começaram a perder força. Ana desceu do palco, abraçou-me com força. Isso é só o começo, ela disse baixinho.
Mas mal sabíamos nós que o verdadeiro ponto de virada da noite ainda estava por vir, e viria das palavras da própria dona da empresa. O salão ainda vibrava com os aplausos após o discurso de Ana Clara. Era como se, por alguns instantes, todas as máscaras tivessem caído. Os olhares altivos de antes agora se tornavam discretos, e a arrogância que pairava entre os convidados começava a perder força. Porém, mesmo naquele momento de alívio, algo dentro de mim ainda pesava. A ferida recente das palavras de Dona Lúcia ainda ardia. Foi quando, com passos decididos, Maria Isabel Ramos, a dona da empresa, caminhou até o palco, pegando o microfone com uma calma imponente. Sua presença enchia o ambiente, como se cada palavra sua fosse esperada com o coração suspenso. Boa noite a todos, começou ela com sua voz firme e clara. Antes de encerrar esta noite de comemoração, eu gostaria de compartilhar algo pessoal. Um burburinho correu pelas mesas. Era raro ouvir algo pessoal vindo da CEO. Todos esperavam mais um discurso corporativo, algo genérico. Mas o que veio a seguir mudou tudo. Há muitos anos, quando eu ainda era apenas uma jovem empreendedora tentando fazer minha pequena empresa crescer, passei por um momento decisivo. Foi numa tarde chuvosa, eu estava dirigindo sozinha, exausta depois de uma reunião frustrante. Minha empresa estava afundando. Me senti derrotada. Naquela noite, sofri um acidente em uma estrada secundária, pouco movimentada. O carro capotou, caí num barranco. A sala ficou completamente silenciosa. Até o bar parou de servir. Eu fiquei presa. Sozinha. Chovia forte. Eu gritava por socorro, mas ninguém passava por ali. Já estava escurecendo, e o medo começou a me consumir. Foi então que alguém apareceu. Ela pausou, olhando diretamente para mim. Meu coração começou a bater mais rápido. Um rapaz com roupa simples, dirigindo um carro antigo. Ele parou sem pensar duas vezes, desceu na lama, arrebentou a porta do meu carro com uma barra de ferro improvisada, e me carregou nos braços até o próprio carro. Me levou até o hospital. Salvou minha vida. E depois, desapareceu. Nunca soube seu nome. Ele se recusou a me dar qualquer informação. Disse apenas, só fiz o que qualquer um deveria fazer. Olhei ao redor. As pessoas me observavam, tentando fazer a conexão. Minha respiração ficou presa no peito. Maria Isabel continuou. Eu procurei por ele durante anos. Era minha forma de agradecer, de mostrar que aquele gesto tinha mudado tudo. Porque foi naquele hospital, com a cabeça cheia de pontos e o corpo quebrado, que eu tomei a decisão de recomeçar. E hoje, essa empresa só existe por causa daquele dia. Ela fez uma pausa longa. A tensão era absoluta. Então, apontou para mim. Esse homem está aqui hoje. E só agora percebi quem ele é. Todos os olhos se voltaram para mim. Senti o chão sumir sob meus pés. Maria Isabel desceu do palco e caminhou em minha direção. Quando chegou perto, colocou a mão sobre meu ombro. Senhoras e senhores, este é o homem que salvou a minha vida. E, se não fosse por ele, nada disso estaria acontecendo esta noite. A emoção me engasgou. Tentei sorrir, mas os olhos marejados me traíam. Os convidados, antes altivos e indiferentes, agora estavam boquiabertos. Alguns aplaudiam. Outros pareciam constrangidos, especialmente Dona Lúcia, que assistia à cena de longe, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Maria Isabel continuou. É irônico como a vida dá voltas, não? Hoje, o homem que foi humilhado por não se encaixar em um padrão é o mesmo que me deu a chance de chegar até aqui. E para mim, isso vale mais do que qualquer diploma ou sobrenome. As palavras dela ecoaram em mim como uma onda quente quebrando uma parede gelada. Pela primeira vez naquela noite, senti meu peito se encher de orgulho verdadeiro, não aquele disfarçado em silêncio, mas um orgulho vivo, forte e digno. Ana me abraçou, com lágrimas nos olhos. Eu sempre soube. A dona da empresa sorriu para nós dois e voltou ao palco. Esta noite é sobre reconhecimento.
E ninguém aqui merece mais respeito do que esse homem. Aplausos. Verdadeiros. De pé. Dona Lúcia continuava parada, sem saber para onde olhar. A mulher que sempre me tratou como um nada agora, não conseguia encarar o homem que, sem querer, se tornará a peça-chave da noite. Mas isso era só o começo da mudança que viria. O salão estava tomado por aplausos, não os protocolares, mas os sinceros, calorosos, carregados de respeito. Pela primeira vez na noite, eu não era apenas o marido da Ana Clara, ou o genro indesejado. Pela primeira vez, me vi como alguém que finalmente tinha sido reconhecido por aquilo que sou, não pelo que visto ou de onde vim, mas pelas minhas ações. As pessoas que antes me lançavam olhares julgadores agora se aproximavam com expressões curiosas, em alguns casos, arrependidas. Um senhor grisalho, que antes apenas murmurava um boa noite com desdém, estendeu a mão e disse: "Eu não sabia. Parabéns, meu caro. Seu gesto foi nobre, e sua humildade ainda mais." Apertei sua mão sem rancor. A verdade é que, embora a dor da humilhação ainda estivesse fresca, meu coração agora se aquecia por um sentimento raro: dignidade restaurada. Ana estava ao meu lado, sorrindo com orgulho. Ela conhecia minha história, mas até ela parecia redescobrir quem eu era ali, sob aquelas luzes, diante daquele público. No entanto, entre os sorrisos e apertos de mão, uma figura destoava: Dona Lúcia. Sentada sozinha à mesa com o olhar perdido, ela parecia menor do que nunca. A mulher que entrará na festa como uma rainha agora, era apenas uma sombra de si mesma. Vi seus olhos marejados, mas não de emoção, de frustração. De vergonha. Me aproximei lentamente. Ela me viu, e seu queixo tremeu por um instante. Por um segundo, pensei que ela fosse levantar e sair. Mas ficou. Olhou para mim como se procurasse palavras que nunca aprendeu a usar. "Eu não sabia que você, que tinha feito aquilo", murmurou ela num fio de voz. "Mas sabia quem eu era", respondi com calma. "Sabia que eu sempre tratei sua filha com amor, que sempre estive ao lado dela. Mesmo assim, me desprezou." Ela baixou os olhos. "Você tem razão." Um silêncio desconfortável se instalou. Eu poderia ter aproveitado o momento para descontar, para jogar em seu rosto tudo o que ouvi e senti durante todos esses anos. Mas não fiz. Porque eu não precisava mais da aprovação dela. Eu tinha conquistado algo maior: o respeito de quem realmente importava, inclusive o meu próprio. "Não quero seu pedido de desculpas", acrescentei. "Só quero que olhe para sua filha com o mesmo orgulho que ela sente por mim." Ela assentiu, discretamente. Voltei para perto de Ana, e percebi que a festa havia mudado completamente de tom. Agora, eu era o centro de conversas, mas não por ser motivo de piada, e sim por ter uma história inspiradora. Colegas da Ana vinham me cumprimentar. Alguns me chamavam de herói, outros apenas diziam obrigado. Nunca gostei desses rótulos, mas confesso que o carinho me tocava. Foi então que, inesperadamente, Maria Isabel chamou o microfone mais uma vez. "Antes de encerrarmos oficialmente, eu gostaria de fazer algo simbólico." Ela me chamou ao palco. Subi com o coração disparado, olhando para os rostos que horas antes me ignoravam. "Senhoras e senhores", disse ela com um leve sorriso, "este homem, além de salvar minha vida, inspirou a criação de um programa que vamos lançar hoje. Um projeto social chamado Raízes Fortes, que apoiará jovens de origem humilde a entrar no mercado de trabalho com dignidade e oportunidades reais." Mais aplausos. E, como símbolo de gratidão, convido este homem para ser o primeiro conselheiro voluntário do programa. Sua história precisa ser ouvida. Meu peito quase explodiu. Olhei para Ana, que estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Assenti com a cabeça. "Será uma honra." Descemos do palco de mãos dadas. As luzes do salão começavam a baixar, indicando o fim da festa, mas eu sabia que algo maior havia começado. Não apenas uma nova fase para minha esposa ou para mim, mas talvez também para quem me julgava antes sem me conhecer.
E ao sair pela porta principal com Ana ao meu lado e o céu estrelado lá fora, percebi que a maior vitória da noite não foi a promoção, nem o reconhecimento. Foi reencontrar a confiança que o mundo havia tentado tirar de mim. Mas a noite ainda guardava um último momento. E ele viria logo, numa conversa inesperada com alguém que eu jamais pensei que fosse me ouvir de verdade. A noite havia chegado ao fim. O salão, antes vibrante e cheio de vozes, agora estava silencioso, restando apenas alguns funcionários desmontando o espaço. Do lado de fora, o vento fresco trazia o perfume das árvores próximas, misturado ao aroma de champanhe que ainda pairava no ar. Caminhávamos lentamente até o carro, de mãos dadas, eu e Ana. Ela parecia tranquila, serena, mas com aquele brilho nos olhos que só vi nas noites mais importantes de nossas vidas. No nosso casamento, quando ela passou no concurso, e agora. Você foi incrível, disse ela, encostando a cabeça no meu ombro. Hoje, todos viram o homem que eu sempre conheci. Sorri. Mas antes que eu pudesse responder, ouvimos passos atrás de nós. Viremos. Era Dona Lucia. Ela vinha sozinha, sem sua habitual postura imponente, sem o tom arrogante, sem o salto alto que a fazia parecer acima de todos. Caminhava devagar, como se cada passo fosse um pedido de permissão. Posso falar com você, a sós? Ela perguntou, olhando diretamente para mim pela primeira vez sem superioridade. Ana hesitou, mas me soltou a mão e se afastou alguns metros, respeitando o momento. Fiquei parado, em silêncio. Dona Lúcia parou diante de mim. Pela primeira vez parecia humana. Não sei como começar, disse ela, cruzando os braços como se estivesse tentando se proteger do próprio orgulho ferido. Passei anos olhando para você como alguém menor. Alguém que não merecia minha filha, nem minha atenção. Porque eu achava que só o que era visível, status, dinheiro, sobrenome, definia o valor de uma pessoa. Ela respirou fundo. Mas hoje você me calou. E não com gritos nem com arrogância. Com silêncio. Com presença. Com ações. Fiquei quieto. Não por falta de palavras, mas porque sentia que ela precisava dizer tudo aquilo, não por mim, mas por ela mesma. Eu julguei você sem nunca realmente querer conhecê-lo. E o pior, tentei apagar sua importância na vida da Ana. Agora entendo que quem estava cega era eu. Vi lágrimas se formando em seus olhos. E aquilo, vindo dela, era algo que nunca imaginei presenciar. Não estou aqui esperando perdão, continuou. Mas, estou aqui para dizer que me envergonho do que fiz. E que, se um dia você achar que pode me permitir fazer parte da vida de vocês, eu prometo tentar ser diferente. Foram palavras que levaram anos para amadurecer, e segundos para me desarmar. Poderia tê-la rejeitado. Poderia ter virado as costas. Mas naquele momento, percebi que minha maior vitória não era vê-la se desculpando. Era ver que até mesmo os corações mais duros podiam mudar. Estendi a mão. Ela hesitou. Depois, a apertou com firmeza, como quem finalmente se rendia à verdade. Só espero que, dessa vez, a senhora olhe para mim e veja um homem. Não um erro. Ela assentiu. Vejo um homem melhor do que muitos que conheci. Ana voltou, emocionada, e nos abraçamos ali mesmo, sob as luzes da rua vazia. Os dias que se seguiram foram diferentes. Recebi convites para entrevistas, palestras em escolas, convites da própria empresa para participar ativamente do novo programa social. A história correu pela internet, viralizou. Mas tudo isso era secundário perto da transformação que acontecia em casa, e dentro de mim. Dona Lúcia passou a nos visitar com mais humildade. Não virou uma pessoa completamente diferente, mas havia uma mudança real. Ela escutava mais, observava, e pela primeira vez elogiou minha comida quando preparei um jantar. Ana florescia cada vez mais em sua nova função, e nossa relação também se fortalecia. Agora, éramos um casal não apenas unido pelo amor, mas também pelo respeito público conquistado. E quanto a mim, continuei sendo quem sempre fui.
simples, discreto, sem máscaras. Mas agora, com a certeza de que meu valor não precisava mais ser provado, apenas vivido. Na última vez que vi Maria Isabel, ela me disse algo que ficou gravado para sempre. Existem pessoas que entram em nossas vidas como uma tempestade. Outras como uma luz. Mas as mais raras são aquelas que chegam silenciosamente e, quando percebemos, já mudaram tudo. E talvez eu seja exatamente isso. Um homem comum. Mas com uma história que ninguém mais ousará ignorar.